Não vai ver pelo seguinte, eu acho que este discurso marca um antes e depois no exercício da função presidencial de Cavaco Silva e acho que é um erro político muito considerável por parte do Presidente. Eu vou já explicar porquê. Em primeiro lugar, eu pergunto-me a mim próprio o que é que levou o Presidente a fazer este discurso. Este discurso não tem, efetivamente, à primeira vista, nenhuma utilidade especial. Ele já tinha publicado um comunicado dizendo que o Governo tinha condições para governar, portanto, implicitamente, o Presidente da República dava ao Governo condições para governar, porque é que ele, pouco tempo depois, sentiu necessidade de fazer um discurso deste tipo. Um discurso daqueles que mais dividiu a Assembleia até hoje. Quem conhece a vida parlamentar sabe que não é muito comum para um discurso presidencial gerar aquela confrontação entre metade da Assembleia e a maioria. E eu acho que há aqui uma razão que depois eu volto de novo a ela no fim. A única razão porque eu percebo o discurso do Presidente da República, ou posso racionalizar o discurso do Presidente da República, é a partir do princípio que a crise política é muito maior do que aquilo que nós pensamos que ela seja. E isso só pode significar que os processos internos do Governo e a desagregação interna do Governo é muito maior do que aquilo que nós imaginamos ou sabemos que é. E então qual a utilidade de fazer um discurso destes? Carlos, vamos por partes. Nesse quadro. Já lá chego. Porque é que isto é um erro por parte do Presidente da República. Porque a função que o Presidente da República tem atribuído a si próprio e a função pela qual o Presidente da República hoje tinha uma utilidade central no sistema político era ser pontífice, como o Papa é fazer pontos. O Presidente da República, aliás, tem-se gabado da sua função, quer em privado, quer em público, de garantir que as partes falem mesmo quando publicamente elas não aparecem falar. Ora, o que o Presidente da República fez com este discurso foi cortar qualquer possibilidade dele assumir uma posição de go-between, de intermediário, em particular entre o Governo e o PS. O Presidente da República faz um discurso que não só é uma colagem substantiva às posições do Governo, porque mesmo naquilo em que ele parece próximo do Governo, ele não atribui valor. Ele diz, sim senhor, há um grande desemprego, mas não diz há um grande desemprego porque a política que foi seguida é esta. Diz apenas que há um grande desemprego. Diria que foi desculpabilizante o Governo? Carlos, eu tenho uma linha de... Mas diria que foi desculpabilizante? Não foi desculpabilizante, foi um apoio direto e claro ao balanço da atuação governativa, não é desculpabilizante. Mesmo quando ele fala dos efeitos, o discurso sobre os efeitos é neutro, enquanto que o discurso sobre as vantagens ou o adquirido é positivo. Com uma agravante. É que quando ele fala da questão política do consenso, ele não se limita a enunciar a necessidade do consenso, ele apresenta a questão de uma forma agressiva contra o PS. Há um tom claramente agressivo do Presidente da República. A única vez que ele usa no conjunto do discurso, quando diz, deixem-se lá dessa história de eleições, deixem-se lá de andar a cavalgar as dificuldades económicas do ponto de vista político, coisa que evidentemente também lhe poderia cair em cima, na medida em que ele próprio também já fez declarações nesse sentido no passado, mas pronto, quando ele escolheu aquelas palavras para tratar a questão do consenso, quase como uma obrigação de assinatura por baixo da política do Governo, isso obviamente no contexto atual é muito agressivo para o PS, só pode levar o PS a responder subindo o tom. E desse ponto de vista o Presidente da República colocou-se ele próprio como uma parte do processo conflitual e desse ponto de vista perdeu a capacidade de ser um instrumento de consenso. Mas fez ainda outra coisa que do meu ponto de vista também ainda é mais grave. Mas que enfim, isso já tem algumas raízes em algumas coisas que ele efetivamente pensa. Ele desvalorizou a política. Quer dizer, ele apresentou, como o Governo faz, a situação económica como um único curso possível, a situação económica e financeira como tendo um único curso possível, e veio dizer aos portugueses, não tenham ilusões, ganhe quem ganhar as eleições, haja ou não haja eleições, estão condenados a uma política semelhante a esta. Isso é desvalorização da política ou desvalorização da democracia? É, em primeiro lugar, uma desvalorização da política e é uma desvalorização da política em democracia. Porque as eleições são um instrumento político. Aliás, o próprio Presidente sabe, porque ele provocou a queda de um governo. Portanto, ele não pode não deixar de considerar que há circunstâncias em que as eleições podem servir para resolver problemas de bloqueamento do sistema político. E em democracia, um Presidente não se pode pronunciar contra as eleições. O que fez o Presidente foi dizer, uma coisa que eu aliás também tenho aqui dito, mas que ele o disse numa perspectiva positiva, é, sejam quais forem as circunstâncias, com o Pacto Orçamental, com as leis de enquadramento orçamental, esteja a Troika ou não esteja a Troika, vocês estão condenados a uma única política. E, portanto, o PS deixa-se de veleidades,
Porque mesmo que ganhe as eleições, mesmo que vá para o poder, tem que fazer a mesma política que faz hoje o governo. E isto é muito castrador da vida política. Todo o discurso que ele faz é o discurso da inevitabilidade, de outra maneira. É um discurso em que os males sociais do desemprego, o desemprego de longa duração, o empobrecimento, são enunciados, mas não são tidos em conta no discurso. Ora, porquê é que eu acho que o Presidente da República faz isto? É porque se nós estivermos atentos a alguns sinais políticos, há um processo claro de desagregação no interior do governo. Eu vou-lhe contar, e com isto termino, apenas uma história que, do meu ponto de vista, tem sido analisada superficialmente na vida política portuguesa. O ministro Álvaro Santos Pereira anunciou aquele pacote e deu uma série de entrevistas. Numa das entrevistas, ele diz esta coisa, que teria provocado imediatamente uma enorme discussão pública se nós vivêssemos num país a sério em que houvesse discussão a sério. Que é esta, ele diz, até um dos meus colaboradores foi afastado e provocou por parte de certas pessoas a abertura de garrafas de champanhe. O que é que ele está a falar? Está a falar do afastamento do seu secretário de Estado, o engenheiro Henrique Gomes, e da energia, e obviamente está a falar do gestor, do CEO, não é, da EDP, António Mexia. Está a dizer que o afastamento de um colaborador seu se deveu a um mecanismo de interesses que levou a esse afastamento e que esses interesses festejaram a saída de um membro seu. Claro que ele se coloca a si próprio, Carlos, tenha só um minuto de paciência, ele coloca-se a si próprio na situação de explicar porque é que ele, sendo isso, não foi solidário com o seu colaborador. Colaborador esse que veio aqui à SIC, 2 ou 3 dias depois. Já achei estranho que o ministro dissesse, vejam lá como os interesses atuam, porque até um colaborador meu foi afastado e abriram champanhe. E esse colaborador vem aqui, ele tem muitas dificuldades de expressão, ele não fala com fluência, é um técnico, fica muito preso mas disse coisas gravíssimas, que nós já estamos de uma maneira, quer dizer, que aceitamos tudo. O que é que ele disse? Disse, eu entendo que as rendas da eletricidade, as rendas que a EDP recebe, em particular, são excessivas. E propus ao ministro, fiz um relatório, propondo uma taxação, um imposto sobre essas rendas. Entreguei o relatório ao ministro, o ministro mandou-o ao primeiro-ministro, o ministro estava solidário comigo nesse interesse, o relatório chegou ao gabinete do primeiro-ministro e 1 hora depois era do conhecimento de António Mexia. Ou seja, o que ele está a dizer, disse-o, aqui, nesta casa, foi do gabinete do primeiro-ministro. Foi imediatamente passado um documento confidencial que se destinava a propor uma política a uma das partes e essa parte moveu as suas influências no sentido de que ele fosse afastado do governo. E mais, quando perguntado as razões porque é que foi afastado, ele dá 2. A manifestação e, portanto, as pressões desses lobbies, em particular do lobby da energia, e as pressões das finanças no sentido de garantir mais 250 milhões de euros no processo de privatização. Ora, e faz acusações ainda mais graves ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Ora, nós temos, eu concluo, isto é um governo em que está um Ministro que diz que um seu colaborador, que ele aceitou o afastamento, tinha razão, implicitamente, porque queria lutar contra um lobby. Esse lobby festeja o seu afastamento e ele civilinamente diz, eu espero que este plano no fundo, seja realizado se os outros ministros forem capazes de o aplicar. Portanto, nós estamos perante um governo que não se exime publicamente os seus membros de virem em questões tão centrais da governação como esta, manifestarem publicamente não só que os lobbies estão presentes no governo, como também metade dos ministros está contra metade dos ministros. É isso o Pacheco Pereira chamou, creio, sinais de desagregação do governo, que explicam, em parte, eventualmente, o discurso é a sua leitura. Isso é hipotético. Eu só não consigo perceber, então, não está resolvida. Consegue perceber qual é a vantagem, se Cavaco Silva acreditar nisso, na hipótese de ser verdadeiro quadro que colocou, qual é a vantagem de hostilizar o Partido Socialista? Não, eu respondo a essa pergunta. Eu acho que o quadro é o quadro de uma crise do governo mais grave que nós imaginamos, porque depois há um segundo aspecto, há o aspecto do CDS, não está de todo resolvido. E então desvaloriza-se o PS? Não, bateu nos fracos. O Presidente da República, neste processo, em vez de se pronunciar com clareza sobre o que se passa no interior do governo, a atuação dos lobbies, as declarações públicas, estou a falar de declarações públicas do Ministro e Secretário de Estado. Você queria mesmo que o Presidente fizesse um discurso sobre esse tema, no 25 de Abril? Eu acho que o Presidente da República
Não, Seria a eu não, primeira vez na eu não nossa estou a dizer história. que o Presidente da República devia falar sobre isto no 25 de Abril. O que eu estou a dizer é que os portugueses têm o direito de saber, no interior do seu governo, como é que atuam os lobbies, porque isto mexe com Sim, muito interesses bem, que claro que provavelmente lhes custam centenas, se não milhares de Claro que milhões sim. de euros, ao mesmo tempo que se lhe impõe um discurso de austeridade que nunca é discutido. É por isso que também a discussão dos swaps é importante, porque a deslegitimação do governo vem destas coisas e o Presidente da República sabe. E em vez de claramente ser prudente nas palavras que proferiu em público Já lá vamos. e talvez atuar de forma, em vez de dar caução ao governo, que foi o que ele deu, talvez devia exigir ao governo, porque senão eu começo a suspeitar, por exemplo, que a recente remodelação tem um papel do próprio Presidente, coisa que até à primeira vista eu não seria o primeiro a dizer. Começo agora a achar que no processo de remodelação já há também uma intervenção direta do Presidente. E se nós temos uma cogestão entre o Presidente e o Governo, eu acho que isto é péssimo para a vida política portuguesa, porque isto vai dar torto. Bom, é o momento